Boa noite, meus irmãos, amigos da Escola Jesus Cristo. Estamos mais uma vez reunidos em nome do Senhor Jesus no Grupo Emanuel, um serviço da nossa amada Escola Jesus Cristo, que funciona às segundas-feiras, com uma reflexão às 18h30 e depois o trabalho de oração pelos doentes, pelos desencarnados, para que eles possam ser esclarecidos e amparados. Então, iniciando hoje a nossa reflexão, nós vamos lembrar de uma figura da nossa escola que há 6 anos retornou à pátria espiritual, o nosso querido Rubinho, que durante tantos anos dirigiu esse trabalho do Grupo Emanuel, foi o nosso diretor doutrinário, um espírito fiel ao Evangelho de Jesus, à doutrina espírita, fiel ao seu amigo Clóvis Tavares, e a ele a nossa gratidão, a nossa saudade, pela amizade, pelo carinho com que sempre nos tratou, que ele possa receber todas as bênçãos que ele derramou também aqui na terra, que ele possa receber as bênçãos do céu. Então, para iniciar a nossa reflexão e elevarmos os nossos pensamentos e as nossas mentes para o estudo dessa noite, eu vou ler de Maria Dolores, recebida por Chico Xavier, uma mensagem, Palavras da Vida, que está no livro Coração e Vida. Assim ela nos traz essa linda mensagem e nós acerenamos o nosso coração, a nossa mente e vamos beber essas palavras de Maria Dolores. Levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo num relance de prece, a bênção de trabalhar. E cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras, partindo do próprio lar. Se resguardas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa a ofensa esquecida na luz eterna do bem. Não busque descanso inútil, o trabalho é apoio preciso. Não afastes teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas, contenta-te no que tens. Às vezes, para quem sofre, um momento de alegria no abraço de simpatia é sempre o melhor dos bens. Nunca esmoreças. Trabalho aprimora o mundo todo. Muita flor nasce do lodo, muito amparo vem da dor. Serve, ensina e reconforta na fé viva que te alcança. Entre as luzes da esperança começa o reino do amor. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso mestre, divino amigo, mais uma vez agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, na casa de bênçãos para as nossas almas, a nossa amada Escola Jesus Cristo, escola que leva o Teu nome, Senhor, onde aprendemos a amar, respeitar-nos, confraternizarmos, em espírito,
Abençoa a nossa reunião, que ela possa ser proveitosa para todos nós. Abençoa a nossa casa de bênçãos e a todos aqueles, Senhor, que nos ouvem nesse momento. Por tudo te louvamos, agradecemos as bênçãos recebidas, te pedimos, fica conosco hoje, agora e sempre, e pedimos licença para iniciar o estudo desta noite. Que assim seja. Meus irmãos, o estudo que nos coube esta noite está no livro Agenda Cristã, pelo espírito de André Luiz, recebido por Chico Xavier, o nosso querido Chico. E agenda é uma caderneta com data, dia a dia, onde nós anotamos os nossos compromissos. Então, André Luiz nos oferece essa agenda diária e cristã, onde nós vamos encontrar os assuntos referentes à nossa vida diária, onde ele, com a preocupação dos grandes espíritos a nos orientar, vai nos trazer na noite de hoje a mensagem número 18, intitulada Lembranças Úteis. Então, lembrança é uma coisa que deve ficar na nossa memória, não deve ser esquecida. Então, nós temos lembranças, né? E essas lembranças que André Luiz vem nos fazer recordar, que lembranças são recordações, e ele coloca lembranças úteis, então são recordações proveitosas. E recordações porque são coisas que nós já aprendemos, já vimos, já lemos. Então, essas coisas, esses conhecimentos que já adquirimos, elas não devem ficar esquecidas. Essas lembranças devem ficar vivas em nossa memória, porque elas são úteis, são proveitosas para a nossa vida, para o nosso enriquecimento. Então, ele vai nos colocar essas lembranças, esses ensinamentos já conhecidos nossos, para avivar a nossa memória. E em 5 parágrafos, ele nos deixa lições maravilhosas. Então, vamos ver o texto e vamos a alguns comentários. Primeiro parágrafo. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe à saciedade o que deve fazer. Olha o alerta de André Luiz nesse primeiro parágrafo, que nós já temos um conhecimento, porque se nós temos 2 semanas, imaginem, 15 dias de conhecimento cristão, de estudo do Evangelho, da doutrina espírita, nós já sabemos de fartura, nós já temos um conhecimento em grande escala e nós já sabemos o que temos que fazer. Nós não precisamos ficar pedindo orientação espiritual toda hora, por qualquer coisa. Nós já sabemos o caminho que temos que seguir. Então, a quem muito foi dado, muito será pedido. Isso vai ser cobrado a nós, as nossas posições,
o nosso modo de ser, de agir, porque muito já nos foi dado. Nós temos um conhecimento, os espíritos estão aí nos trazendo uma quantidade de conhecimentos. Nós agora não podemos ir pessoalmente na nossa amada escola, mas nós temos o recurso. Deus nos deu um recurso anteriormente da tecnologia, onde nós podemos ouvir muitas coisas boas. Temos que saber o que é bom e o que não é, porque nós já temos o discernimento de pelo menos 2 semanas do Espiritismo, do conhecimento evangélico. Emmanuel nos traz, como ele é conhecido como o quinto evangelista, nos explica, nos interpreta o evangelho de Jesus para nosso entendimento. Então nós não precisamos ficar pedindo orientação aos espíritos, que já tem muito o que fazer para a nossa vida diária, os nossos problemas que estamos vivendo. Então isso é uma utilidade para a nossa própria evolução. Outro alerta de André Luiz: não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Olha a linguagem simples de André Luiz, com tanto conhecimento. Nós estamos gastando energias, tanto físicas como mentais, como espirituais, tentando consertar os outros de qualquer modo. Queremos impor a nossa vontade, a nossa ideia, o que nós achamos de certo ou errado. Então, ele diz para nós não gastarmos as nossas energias querendo consertar os outros. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Olha a nossa responsabilidade. Nós já sabemos o que temos que fazer. Nós já reconhecemos que a sabedoria divina está administrando tudo. Nós não temos que reclamar, nós não temos que questionar, porque o que nós temos que fazer, o nosso dever, é cooperar para o bem. Cooperando para o bem, nós estamos nos consertando também. Então, nós temos que ver que no próprio livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos como se reconhece um espírita. E os espíritos nos dizem que é pelo esforço que o homem faz pela sua transformação íntima. Então, nós já sabemos a resposta. Então, nós temos que agir e não querer consertar o outro. Nós temos que nos esforçar para a nossa transformação íntima. E no prefácio deste livro que foi feito por Emmanuel, ele nos apresenta 3 passos para a transformação moral nossa. Primeiro, necessidade de iluminar a consciência. E é o que a gente está fazendo, estudando, compreendendo a doutrina espírita,
lendo as interpretações de Emmanuel sobre o Evangelho de Jesus. Então, iluminando as nossas consciências. Aprimorar sentimentos é um outro passo, é o esforço que nós temos que fazer para aprimorar, melhorar, transformar o nosso sentimento e não ficarmos querendo olhar o defeito do outro. E também aperfeiçoar as qualidades individuais. Nós somos responsáveis por nós, pela nossa evolução. Nós fazemos coletivamente, mas também individualmente. Nós precisamos entender isso que a doutrina espírita nos explica. Essa bênção de conhecermos essa terceira revelação. Então, isso é uma bênção e uma responsabilidade muito grande nessa transformação moral pela qual nós temos e devemos passar. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Olha só, André Luiz nos diz que nós não podemos levar aos espíritos desencarnados que são mais sofredores o fracasso nosso. Nós somos responsáveis por nós. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Olha, nós sabemos que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós não podemos colher o que não plantamos. Então, nós não podemos colocar a culpa nos espíritos que estão influindo em nós. Eles influenciam, sim, mas nós é que demos essa oportunidade. Nós abrimos a porta da nossa mente para que eles nos influenciem. Então, nós temos que examinar a nossa vida. O que nós estamos fazendo, quais são as nossas ações e reações, quais são os compromissos que nós assumimos e não fazemos. A nossa, inclusive, receita e despesa de tudo na nossa vida, da nossa atitude, dos nossos deveres, das nossas ações, das nossas palavras, do nosso tempo. Então, aí nós vamos saber por que estamos sofrendo. Nós sabemos que cada qual executa seu próprio destino. Emmanuel já nos falou isso, que somos herdeiros de nós mesmos. Como que nós vamos acusar os espíritos desencarnados que muitas vezes são infelizes e dos problemas nossos, dos nossos fracassos nas nossas lutas? Ah, não consegui isso porque os espíritos não deixaram. Não é por aí. Nós temos que ter o esclarecimento, o discernimento para compreendermos as nossas atitudes. Nós não podemos, não devemos e não, em hipótese nenhuma, culpar tanto espíritos quanto irmãos, quanto amigos dos nossos fracassos, porque nós estamos colhendo tudo que plantamos, seja nas vidas passadas, seja nessa própria. Quando fazemos um mau negócio, que vem um resultado ruim, nós não podemos culpar ninguém. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais
quanto aos simples deveres que lhe competem no caminho comum. Aqui ele está sempre se referindo que nós não devemos estar recorrendo sistematicamente aos amigos espirituais, pedindo orientação toda hora, culpando os amigos espirituais, gastando energias, quando nós podemos fazer tudo ao contrário. Nós não podemos, que isso até é falta de caridade com os espíritos, de perderem tempo com coisas comuns que nós podemos resolver. E André Luiz é muito claro neste parágrafo. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais. São amigos, estão junto de nós, nossos anjos da guarda. Eles querem o nosso bem, mas nós não podemos estar toda hora perturbando até. Nós estamos até obsediando os espíritos desencarnados com as nossas bobagens, com deveres simples que nos competem no dia a dia. Eles são igualmente ocupados e ocupadíssimos, sabemos disso. Eles têm muito trabalho no mundo em que nós estamos vivendo. O trabalho dos espíritos é inimaginável. Nós não temos nem condição de alcançar o trabalho que eles estão fazendo pela humanidade, esses desencarnes em massa, a falta do conhecimento da vida espiritual, e os espíritos estão ali apostos. Eles enfrentam problemas maiores que os seus, que os nossos problemas são muito maiores, de muito mais responsabilidades, detêm responsabilidades mais graves e imediatas. E você, nas lutas vulgares da terra, simples problemas, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente para desempenhar funções de ama seca. Olha André Luiz nos puxando a orelha, nos chamando a atenção, nos mostrando que nós já conhecemos as coisas, não podemos fazer dos espíritos nossos babás, porque eles têm responsabilidades graves, trabalhos sacrificiais. Os livros de André Luiz, toda a coleção, está aí a nos mostrar isso, o trabalho que eles têm no mundo espiritual. E nós, com as nossas bobagens, achando que os problemas nossos são maiores que de todos, estamos atrapalhando o serviço deles. Então, não recorra sistematicamente aos amigos espirituais. Pedimos sim, pedimos a eles que nos dê força, que nos dê coragem, que aumente a nossa fé, que nos fortaleça para que nós possamos resolver os nossos problemas. Não podemos fugir às lutas, não podemos transferir para os outros as responsabilidades que são nossas. Então, esses conselhos de André Luiz são muito importantes para a nossa vida, para as nossas meditações. Não espere a morte para solucionar questões da vida. A morte é uma simples mudança. A morte é o começo da vida espiritual. É um recomeço, porque de lá viemos. Esse momento em que vivemos é transitório, todos nós sabemos, então ele vem nos alertar. Não espere a morte para solucionar as questões da vida. Nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender. Olha que linda essa frase dele. Nós não podemos alegar, não podemos
nos desculpar com doenças, com velhice, com falta de dinheiro, com qualquer coisa, para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. Então nós temos que aprender sempre. Como já dizia, né, o grande filósofo, só sei uma coisa, que nada sei. Então temos que aprender sempre, porque nos diz Emmanuel, o estudo deve ser para nós uma obrigação em qualquer idade ou circunstância da vida. Aprender sempre, querer melhorar, isso é transformarmos intimamente, querer fazer o nosso balanço diário, os nossos pensamentos, palavras, atos. Então ele diz aqui que nós não podemos esperar a morte para resolver esses problemas. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Porque é lá que nós vamos prestar contas do que fomos durante essa vida terrena, durante essa experiência na Terra. Então, nós temos que obedecer aos espíritos amigos que já nos orientaram, que já estão trazendo para nós essa quantidade de ensinamentos, interpretações das lições. Jesus nos trouxe a boa nova, a boa notícia, a alegria do Evangelho. Então nós temos que colocar isso em prática, e é com trabalho, com estudo. Casimiro Cunha nos diz: não ouvides que o trabalho é fonte de paz e luz. Jamais esqueças, meu filho, que teu modelo é Jesus. Jesus é o modelo que nós devemos seguir, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós não podemos esquecer nunca de que ele trabalhou e como ele falou, eu e o Pai estamos juntos. Meu pai trabalha incessantemente e eu também. Então, por que nós queremos cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu, que os espíritos estejam a nosso dispor? Então, são lembranças úteis que André Luiz nos traz e nos mostrando como devemos agir na nossa vida. E para encerrar, Emmanuel, no livro Emmanuel, esse livro recebido por Chico foi escrito em 1937. Então, olha como é atual essa fala de Emmanuel, nos alertando também. Os tempos do porvir. Isso em 37 que ele falava. Marchamos, pois, para uma época de crença firme e consoladora, que derramará o bálsamo da fé pura e iluminada sobre as almas que adorarão o Criador, sem qualquer véu de formalidades inadequadas e obsoletas. Semelhantes transformações serão efetuadas após muitas lutas, que encherão de receios e de espantos os espíritos encarnados. Olha que nós estamos vivendo muitas lutas, muitas transformações, mas lembremos-nos, porém, de que Deus está no leme, é a confiança. É esse porvir do orbe em que viveis. Contudo, quanto tempo decorrerá até que essa nova era brilhe nos horizontes do entendimento humano? Ignoramos. Conjuguemos, todavia, os nossos esforços a fim de alcançarmos esse fim. Demonstrai com o vosso exemplo que a luz permanece em vossos corações e cooperareis conosco
a favor dessas mutações precisas. Nós também temos que dar a nossa colaboração a eles. No interior da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização do lar e do aperfeiçoamento das coletividades. Surgirá o novo e glorioso dia para a humanidade. Que Jesus nos abençoe, que possamos realmente entender essas transformações que estão acontecendo e que esses lembretes, essas lembranças proveitosas que André Luiz nos trouxe e que Emmanuel vem fazer o fecho do nosso estudo de hoje, possam calar fundo em nossos corações e nossas mentes. Que Jesus nos abençoe e vamos orar. Senhor Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por esses momentos em que passamos em Teu nome, estudando o Teu Evangelho, estudando essa doutrina consoladora, confortadora, esclarecedora, que nos faz voltarmos para dentro de nós mesmos, Senhor. Olharmos o nosso íntimo e nos esforçarmos a transformarmos. Sabemos que nossos passos são trôpegos, ainda somos muito fracos, mas o Teu braço amoroso nos conduz, Senhor. E é nessa confiança que queremos pedir a vossa bênção para a nossa escola, para os seus frequentadores, para os seus trabalhadores. E que a segunda parte deste trabalho seja proveitoso para todos. Abençoa-nos e despede-nos, Senhor, na vossa santa e doce paz. Que assim seja.